Olá! Há algum sentido na vida se ela acaba? Hoje nós vamos introduzir esse assunto aqui no nosso bate-papo, mas antes eu te peço para se inscrever aqui no canal Código 7, deixar o like ou curtida, ativar o sininho, que são aquelas notificações de novos vídeos, e compartilhar com os seus amigos, para que muito mais gente possa conhecer o nosso conteúdo. Feito? Bem, na obra O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, você deve lembrar, o personagem Chicó, entristecido pela morte do seu melhor amigo, João Grilo, faz uma reflexão sobre a morte. Cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Antes, essa mesma fala de Chicó tinha sido usada na morte de um animal, o que reforça o pensamento real do autor na ficção sobre o fim da existência. Embora a gente use flores, cerimônias, discursos, metáforas e eufemismos para suavizar o impacto da morte, a realidade é uma só. A morte é cruel, amarga e não tem nenhuma relação com o senso de sentido. Para nós que sobrevivemos àqueles que morrem, a sensação é de perplexidade e impotência. Diante disso, há quem siga a sua vida, pois é a única alternativa possível, mas há também aqueles que não conseguem superar as perdas, levando uma vida infeliz ou decidindo por fim a própria vida. Em todo o mundo, a depender da cultura e da religião que as pessoas seguem, essas mesmas pessoas acreditam em diferentes versões do que existe após o fim da vida. Mas, de um modo geral, a crença de que uma alma se desprenda do corpo e siga para uma existência em outro lugar, além do alcance da nossa visão, ainda é muito popular. Como o Código 7 é um canal de pesquisa bíblica, eu vou falar hoje de alguns textos que falam sobre esse assunto. Eu disse alguns textos porque o tema é bem extenso e com certeza vai voltar aqui no canal outras vezes. Hoje nós vamos apenas introduzir de uma forma didática esse assunto. A Bíblia reconhece que o alcance da morte é universal, ou seja, atinge a todos. Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Salmos 89, 48. Na Bíblia, a morte não era parte do projeto inicial de Deus, segundo o relato. Uma vida sem morte estava condicionada à obediência. No entanto, como isso acabou não acontecendo, a morte passou a ser uma realidade e percorreu todas as gerações iniciadas lá no Éden. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, 12. Por aqui eu já disse a você que a Bíblia é a história de um Deus que resolveu agir em favor da humanidade, oferecendo a alternativa de escape para a condenação que pesava sobre ela. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, é o que está escrito em João 3,16. Entendemos aqui que o registro bíblico afirma que o Criador do ser humano, ele continuou interessado por essa sua criação rebelde, oferecendo a ela um presente também chamado de dom. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Enquanto a promessa de vida eterna está a caminho da sua plenitude, viver num mundo cheio de dor e morte é uma realidade. Sabendo disso, enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, aquele que seria o futuro rei Davi compôs um dos textos mais conhecidos do mundo. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmo 23, 4. Para um mundo sem fé, a morte é definitiva, sem alternativa de retorno.
Já para aqueles que encontram na fé uma base segura para sua jornada, há sim uma alternativa. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? João 11, 25 a 26. Paulo repete essa afirmação de Cristo numa carta escrita aos cristãos de Tessalônica, quando compara a experiência da morte ao sono. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 13 a 14. Você já parou para pensar em como nos sentimos tristes quando sabemos que uma pessoa está com um diagnóstico de morte certa? O que talvez a gente não pare para pensar é que nós também já nascemos condenados. Aquele bebezinho lindo que nasce trazendo alegria aos seus pais e toda a sua família está tão condenado à morte quanto o paciente que está em outra ala do hospital com os dias contados, já que ninguém escapa de morrer. Simplesmente procuramos viver os prazeres de viver e passamos os anos nos enganando até que um dia a indesejada fatalidade bate à nossa porta. Mas de uma forma ousada a Bíblia diz alguma coisa que parece impensável. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 26. Temos aqui a morte da morte. Essa é uma ideia tão incrível e fascinante que beira a utopia, mas que os olhos da fé enxergam como uma certeza, um fato. A morte machuca, dói, causa feridas que muitas vezes não cicatrizam e, quando cicatrizam, viram marcas definitivas em nossa vida. A Bíblia, usando de uma linguagem agrária, compara as dores emocionais causadas pela morte aos golpes de um aguilhão, que é uma vara com ponta, geralmente afiada, para cutucar o gado, que se movimenta devido ao desconforto repentino e doloroso. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 55 a 57. Aqui a morte é personificada e encarada, desafiada. O texto diz também que a vitória final sobre o pior fato da experiência humana só é possível por meio de Jesus Cristo. E para cada pessoa que perdeu alguém precioso, ou que neste momento encara a face horrenda e gélida da morte, eu termino o nosso encontro de hoje com a mais linda esperança que a Bíblia apresenta para cada um dos seus filhos amados. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, e o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21, 4 a 5. Será possível que tudo isso seja verdade? Bem, a Bíblia nos convida a verificar se as coisas são como ela afirma. Vinde e arrazoemos, Isaías 1,18. Ou seja, em linguagem simples, Deus quer dizer: venha e vamos usar a razão. Ao contrário do que muita gente acha, a Bíblia, que fala de fé, também fala de razão. Sendo assim, a fé e a razão constituem chaves nas mãos daqueles que querem aprender mais a respeito desse e de outros assuntos. Bem, Código 7 fica por aqui. Lembre-se de se inscrever aqui no canal do Código 7, curtir o vídeo de hoje, ativar as notificações e compartilhar.